Amém, igreja? Eu fiz umas colinhas aqui, porque não vou falar tudo isso que tem, é só mesmo para estar lembrando, né? Para a gente estar ministrando aqui bonitinho. Hoje eu vou falar um pouco como enfrentar os nossos desafios. Novidade, né? A cada dia a gente temos enfrentado muitos desafios. E eu quero ir lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Amém? Diz assim, a minha Bíblia, ela é VFL, é mais atualizada, assim, mais fácil para a gente entender. No versículo 16 diz: Um dia entraram duas prostitutas para apresentar-se diante do rei. A primeira falou assim: Peço a sua majestade que ouça o meu caso. Esta mulher e eu moramos na mesma casa e eu tive um bebê. 3 dias depois, essa mulher também teve um bebê. Não tinha ninguém mais em casa, só nós duas. Então, durante a noite, morreu o bebê dessa mulher, porque ela se deitou sobre ele. Ela se levantou durante a noite e tirou o menino, estando eu dormindo, e o pôs na cama com ela. Depois pôs o bebê morto junto comigo na cama. Quando me levantei de madrugada para amamentar o meu filho, vi que estava morto, mas de manhã me dei conta que esse não era o meu bebê. A segunda mulher disse: Não, meu filho está vivo e é o seu que está morto. Mas a primeira respondia: Não, seu filho é o morto, o meu é o vivo. Assim falaram ao rei. O rei pensou: esta mulher diz que seu bebê é o que está vivo e o bebê da outra é o que está morto. A outra afirma ao contrário, que o bebê dela é o que está vivo e o bebê que está morto é o bebê desta mulher. Então o rei Salomão mandou que um servo dele trouxesse uma espada e o servo assim o fez. Depois o rei disse: Corte um bebê vivo em 2 partes e dê metade a cada uma delas. A verdadeira mãe do menino sentiu compaixão por ele e disse: Por favor, majestade, dê um menino a ela, mas por favor, não o matem. A outra mulher diz: Não será nem para mim, nem para ela. Dividam um bebê. Então o rei Salomão diz: Não matem o bebê, dê a criança à primeira mulher. Ela é a mãe. Toda a nação de Israel ouviu a decisão do rei Salomão e tiveram temor e muito respeito pelo rei, porque era muito sábio. Reconheceram que a sabedoria divina habitava nele, dando-lhe a capacidade de tomar decisões juntas. E nós vamos tomar decisão juntas essa noite. A palavra de Deus fala aqui de uma situação onde totalmente perdeu o controle ali, de 2 mulheres ali que estavam ali sem saber como ela ia lidar com aquele tipo de situação, a qual fugiu do controle das mãos dela, onde foi levada ao rei Salomão, aonde ele estava ali porque ele foi um escolhido por Deus depois da morte do seu pai Davi. E ali eu creio que no meio daquela situação elas ficaram meio indignadas, porque uma estava falando a verdade, a outra já estava mentindo, né? E eu vejo ali que Salomão ia dar uma sentença, mas primeiro ele tinha que ouvir. E ali eu vejo como um desafio, né? Qual era a solução para aquele caso? Existe uma solução para aquele problema, para aquela causa, para aquele momento ali que eles estavam passando, a qual elas não saberiam o que fazer. O que será que vai acontecer, né? É como o nosso desafio. Aí agora eu puxo um pouquinho para nós. Existe uma solução, né?
parece que quando as coisas vêm na nossa vida, parece que é tão difícil de ser resolvido na época que nós estamos vivendo. E eu vejo como essas mulheres, elas depararam com um momento desafiador, a qual elas não sabiam o que ia acontecer diante de um rei tão sábio. Só que a gente também deparamos dias após dias, parece que nós estamos sendo testados, mas não é. Eu creio que é um crescimento espiritual no meio de nós. Ainda mais nós que estamos na igreja, há um mover do Espírito Santo. Deus quer fazer algo, Ele quer nos mostrar algo, e Ele vai usar situações na nossa vida para que nós não viemos desviar, mas que nós confiamos nele. E isso foi aonde tinha uma mulher ali que confiava no que estava acontecendo, mas ela ficou sem solução. Ela falou, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Uma criança onde ali existia amor, existia um amor de mãe, né, como nós, né? Eu creio que eu fiquei lendo essa semana quando o pastor falou, é você que vai ministrar, e a gente já estava lendo a Bíblia, aí eu falei, meu Deus, eu lembro que lá em Reis falou daquelas duas mulheres, do nada apareceu aquelas duas mulheres para o rei resolver aquela situação, e eu falei assim, existe uma solução, só que o nosso desespero, ele não deixa a gente ver a solução diante das nossas dificuldades. E aquelas mulheres ali, uma delas achou que era impossível de acontecer alguma coisa, porque quando acontece alguma coisa na nossa vida, como aconteceu ali, não tinha ninguém para testemunhar. Elas não tinham ninguém para falar assim, olha, eu sou a sua testemunha, eu sei o que aconteceu ali. Então a gente fica indignada com a nossa situação. E a gente quer tentar resolver, tentar solucionar. E você fala, mas quem é o meu testemunho? Quem é que estava comigo na hora que tudo aconteceu? Na hora do meu choro, na hora do meu desespero? Quem é que estava comigo? E ali mesmo uma delas ficou assim, eu não tenho testemunho. Mas ali também nós aprendemos com Davi, né? Quando Davi ele teve um momento que Saul estava atrás dele e ele falou assim, o que eu vou fazer? Ele foi lá no reino filisteus e falou, não, eu vou ter que mandar meus pais. Davi, no momento de desespero, mas ele já sabia o que estava acontecendo ali no caminhar, que é um momento que a gente vê também que é um desafio para ele. Saul estava atrás de Davi para matar Davi. E ele foi lá no rei filisteus e falou, guarde meu pai e minha mãe aí. Ele sabia, porque ele estava ali confiando. O que viria, ele nem imaginava o que estava por vir, mas ele teve a confiança de colocar os pais dele num lugar seguro. E foi lá com o rei, com o rei dos filisteus, que ele deixou os pais deles ali. E isso também a gente aprende que tudo isso foi em contínua oração. Davi ele orou, Davi ele já estava orando, o Senhor já tinha um conhecimento sobre a vida de Davi, ele viu o coração de Davi, e assim ele quer ver o nosso coração. Quando a gente passa por um desafio, eu creio que Deus viu o coração dessas mulheres, mas com a sabedoria de Deus, através da vida de Salomão, ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo, como nós, o povo da nossa igreja, as pessoas que nós conhecemos, estão passando por um grande desafio, mas é tudo através de uma oração. A oração ela não vem sozinha, ela vem através de muito choro, é uma dor muito grande que a gente tem no peito, a gente não sabemos nem explicar. Aí você tem momentos que você fala assim, eu não consigo mais chorar, porque a dor é tão grande. Mas aí o que a gente tem que fazer? Começar a jejuar. Jejuar para nos fortalecer. Aí você fala, é para pedir algo? Não, o jejum é para nos fortalecer. É uma força assim que cada um vive um diferencial na vida. Quando você começa a jejuar ali, buscando a Deus, Ele começa a te mostrar coisas que você fala, nossa, realmente eu não sabia que isso existia. E Deus, através da palavra dele, ele fala, continue a me buscar.
Porque é no meio do desafio que o Senhor vai nos mostrar o que Ele quer de nós. Aí você fala, nossa, por que eu passo por isso? Por que estamos passando por isso? E eu vejo ali quando Davi, ele fugiu de Saul, né, que como a gente estamos falando, ele deixou seus pais ali, sem saber o que ia acontecer. Era um desafio, nós estamos vivendo desafios. Mas eu continuo falando, continuemos os nossos desafios orando, jejuando. É o nosso dia diário, a nossa busca diária. Eu falo, a gente já orava, parece que a gente está orando mais. Porque o nosso problema parece que eles têm aumentado. Parece que quanto mais oramos, mais parece que os problemas têm aumentado. Não é, o Senhor quer nós mais perto dEle. Ele chama a gente para perto dEle. Eu quero vocês perto de mim. Eu quero fazer algo novo. Eu quero através da vida de vocês. O Senhor, Ele quer mostrar para nós que não é o desafio que vai nos parar. É o desafio que vai nos acelerar. Para ir contínuo. A gente tem que continuar. Vai doer. Dá vontade de parar. Dá vontade, gente. Fala, não, a gente não vai conseguir. Não somos para isso. Mas o Senhor fala, eu vou te capacitar, nós iremos adiante. Mas é através do jejum e da oração. E quando a gente não... Aí você fala, Eli, e quando a gente sabe que a gente não vai conseguir mesmo fazer, o que o Senhor tem para nos dizer, né? Como que a gente tem que fazer? É não agir a nosso favor, é agir a favor de Deus. Quantas das vezes a gente está tão cansado, eu mesmo falo isso e eu não consigo, quando eu estou muito cansada, eu já falei para as irmãs, eu não sei se alguém já sabe, eu não me prostro, eu oro na minha cama. E eu sei que o Senhor está me ouvindo ali, né? E eu falo, Senhor, a gente estamos passando por grande luta ali. Todos os dias uma luta diária, nós lutamos contra nós mesmos todos os dias. E a segunda lição que eu levo também dessa passagem, a qual Salomão ali, com aquelas duas mulheres, para tentar julgar o que elas tinham passado, é sobre tome uma decisão. Nós estamos passando por um desafio, precisamos de uma solução, a gente precisa de um acolhimento, e a gente sabe que a nossa solução é buscar o Senhor, através da oração, do jejum. E não é só apenas a oração, o jejum, mas a gente tem que nos fortalecer para entender, que eu já até falei essa parte, para entender o que o Senhor quer nos mostrar, para que possamos passar por tudo isso. Aí a gente lembra vários relatos na Bíblia de Daniel, na cova dos leões, onde ele estava num desafio, onde ele sabia que ele ia passar. Porque ele sabia no Deus que ele tem crido, no Deus que ele tinha orado, no Deus que ele tinha clamado. Assim somos nós. Quanto tempo? Pode ser que, não, Eli, a gente não somos evangélicos, eu só tenho um ano, eu só tenho um mês. Mas há quanto tempo a gente tem falado com o Senhor? Há quanto tempo a gente tem buscado ao Senhor? Será que nós temos buscado ao Senhor da forma que Ele quer? Será que nós temos buscado o Senhor da forma que Ele deseja que fazemos? Será que estamos fazendo tudo errado? Que tudo está dando errado? Que quanto mais buscamos o Senhor, maior são os desafios. E aí Daniel estava ali na cova dos leões, mas ele estava ali. Muitas das vezes a gente está em algum lugar, a gente está rodeado de leões, é no nosso trabalho, é no meio da nossa família, e Deus quer nos usar bem ali, na cova dos leões. Ou é para a gente gritar, ou é para a gente falar alguma coisa, ou é para a gente se calar. E aí o Senhor fala, fique em silêncio, deixa eu trabalhar. E muitas das vezes isso tem acontecido nas nossas vidas. A gente quer fazer as coisas pela força do nosso braço, ir até o lugar, eu vou lá, vou falar.
Não, se você entregou a sua dificuldade na mão de um rei, que é o nosso Senhor, que era ali, elas entregou na mão do rei Salomão. Nós entregamos na mão do rei, nosso Senhor. Então deixa ele agir. Ele vai saber, ele só tá vendo a situação, mas ele não faz nada. O tempo de Deus é perfeito. O momento dele vai acontecer. E eu também falo para a gente colocar sempre em prática. Esse segundo item que eu falei, que é como nós tomamos uma decisão, é ficar calada. Porque se nós tomarmos a decisão pelas nossas forças, não vai dar certo, o Senhor não vai agir. Então a gente temos que ir, entregar, confiar, orar, jejuar. Queremos agir, quando a gente começa a entregar os nossos problemas, eu acho que a gente vai ficando mais manso. Né? A gente vai buscando, quanto mais a intimidade com o Senhor, mais a mansidão, mais o Espírito Santo vai nos revelando coisas que você fala, será que é de Deus? É de Deus. Porque não causa medo, não dá transtorno, não dá briga, não dá confusão. E aí você vai vendo, Deus vai te revelando, o Espírito Santo vai nos revelando. E essa passagem também fala do nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento correto? Como que é? Ali Salomão, ele tinha um posicionamento perante a Deus, e ele só estava ali ouvindo aquela situação daquelas duas mulheres, sem saber o que fazer. Ele sabia que estava mentindo, a outra estava falando a verdade, mas Salomão, ele teve um posicionamento, porque era um homem que buscava a Deus, ele foi ouvido por Deus. Deus, ele deu ali para Salomão uma sabedoria lá na construção do templo, na construção do templo, lá em 2 Crônicas. E o Senhor já tinha entregado, mas por que Deus entregou aquilo para Salomão? Porque ele buscava o Senhor constantemente. Ele começou a se entregar, para que quando aparecesse essas confusão assim, ó, ele ficou bem lá quietinho, só ouvindo as duas. Então é esse nosso posicionamento, nós precisamos nos posicionar perante todos os nossos desafios, seja ele espiritual, financeiro, material, nosso trabalho, seja lá o que for, nós temos que ter um posicionamento perante ao Senhor e buscar relacionamento com Deus, para a gente aprender a ouvir mais a voz dEle. Para quando vir esses problemas, essas dificuldades que têm nos afligido, a gente vai falar assim, o Senhor me falou, o Senhor nos faz lembrar. Eu falo isso direto, olha, parece que eu já vivi isso, mas não é, o Senhor nos faz lembrar, não vai por aí, não faça assim. Então, muitas das vezes a gente tem que ficar quieto e deixar o Senhor agir. Nós também temos Jesus, né, ali como um exemplo, que ele ficou no deserto 40 dias e 40 noites. Aí a gente vê e olha a nossa situação e fala, nossa, tem 2 anos que eu estou passando por isso, tem 7 anos que eu estou passando por isso. Nossa, tem 1 mês, mas está tão... E o Senhor que passou 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, porque ele sabia que ele ia passar por tantas aflições. Ele passou por um desafio. Quem somos nós para não passar por esses desafios, né? Quando a gente busca a presença do Senhor, a gente nos fortalecemos, nós tomamos decisões. E quando estamos perto do Senhor, a gente temos que buscar sempre em oração. E a atitude de Salomão era a confiança que ele tinha no nosso Deus. E ele tinha essa sabedoria que o Senhor tinha dado para ele. E ele estava ali para julgar aquela sentença, sabendo que era algo que era da parte de Deus, que ele ia julgar aquelas mulheres. E aí eu vou por terceiro ponto, que é busque sabedoria. Não podemos confiar jamais nas pessoas. Eu estou passando por isso,
eu estou passando por aquilo, em quem que eu devo buscar? Eu li a Bíblia, por isso que eu falei, tem até, né, na Bíblia agora tem até mais simples para você entender. Eu falei, Deus, eu estava lendo, não estava entendendo, aí vai lá o mais básico para a gente entender. E aí o Senhor, Ele fala com a gente tão simples. Se a gente for buscar em Salmos, quantas referências o Senhor está falando de salvação, aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Mas a gente fica tão inquieta, não, eu vou contar para fulano, eu vou contar para ciclano. Parece que todo mundo vai resolver os nossos problemas. E a gente, muitas das vezes, afligido, a gente esquece de Deus. Elas foram ali contar para Salomão. E elas foram na pessoa certa, o rei Salomão. E nós temos que ir até os pés do Senhor. O nosso rei, o nosso redentor, ele vive, ele reina e ele está pronto para nos escutar. Só que muitas das vezes a gente recua e vai contar para uma pessoa que vai falar sempre ao contrário de nós. E a vontade de Deus em Romanos 12, 2, Romanos 12, 2 diz, é boa, perfeita e agradável. Salomão, ele estava ali, ele colocou em prática a sabedoria dele para conseguir resolver aquela situação. E chegou a decisão de Salomão. Ele já no versículo 3, 23, vamos lá de novo. Ele fala, o rei pensou, o rei ele só pensou. Esta mulher diz que seu bebê é o que está vivo e o bebê da outra é o que está morto. A outra afirma o contrário, que o bebê dela é o que está vivo e o bebê que esta está morto, e o bebê dessa mulher. Então o rei Salomão mandou que um servo trouxesse uma espada. Vamos resolver. Ele ia resolver aquela situação. Ele falou, corte a criança ao meio, né? Vamos dar uma metade aqui, uma para outra. Só que a verdadeira mãe da criança, ela falou ali, a verdadeira mãe do menino sentiu compaixão por ele e disse, por favor, sua majestade, dê um menino a ela, mas por favor, não matem. A verdadeira mãe falou ali para não matar, enquanto a outra que fez a maldade de colocar o filho dela morto ali, para aquela mãe que estava com seu filho saudável ali dormindo, ela falou que para ela, quer dizer, tanto faz, né? Ela já diz, a outra mulher dizia, nem será nem para mim, nem para ela, dividam o bebê. Então o rei disse, não mate um bebê, dê a criança à primeira mulher, ela é a mãe. O rei Salomão ali, ele com a sabedoria vinda de Deus, porque por uma situação tão difícil, a qual essa mulher passou ali, a única sabedoria que ela tinha que buscar era de uma pessoa mesmo guiada por Deus. E as nossas decisões, os nossos desafios, quando a gente não souber aonde buscar, a gente tem que buscar a sabedoria. Buscar ele de quem? De Deus. Ele é o que vai nos dar a sabedoria. Mas enquanto não tivermos relacionamento com Deus, enquanto não conseguimos nem orar o suficiente, o Senhor quer que nós busquemos, o Senhor quer que nós se aproximamos, o Senhor quer que nós venhamos jejuar. Mas para que tudo isso? Para que nós venhamos ter relacionamento. E através do relacionamento, nós tivemos a sabedoria para nós enfrentarmos tudo isso que nós estamos passando. A nossa igreja, os nossos irmãos, quem quer que nós conhecemos, se nós não buscarmos a Deus em ter a sabedoria dele ali, a gente não vai vencer. O medo, ele nos paralisa. Eu falo que o medo, só a palavra medo, ele te bloqueia. Muitas das vezes você vai querer orar, você vai querer jejuar, falar, não consigo, é a minha fraqueza, é o meu remédio. Sempre haverá uma desculpa. O ser humano, ele sempre tem uma desculpa
para tudo. Ser humano, ele nunca se esforça, e quando ele se esforça, ele questiona. Ele sempre vai questionar alguma coisa. É como essa outra mãe aqui, ela questionou nem para mim, nem para ela. Mas o Senhor já estava ali preparando através do rei Salomão, que ele sabia quem era a mãe verdadeira. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Como saber que somos ouvidos por Deus? Com a base da nossa vida. Eu falo isso que nós temos que ter a intimidade com o Senhor. Aí você fala, não tenho tempo para buscar ao Senhor, eu não consigo jejuar, eu não consigo me relacionar. E aí a gente tem que colocar a nossa fé em ação. A fé nossa, ela só vai mover através dos nossos desafios, dos nossos problemas, quando nós encontramos verdadeiramente com o Senhor. O Senhor, ele tem um relacionamento com cada um de nós bem íntimo, mas a gente tem que buscar. As pessoas falam, isso nunca aconteceu comigo, mas você tem buscado se relacionar com o Senhor? A gente temos que pedir a sabedoria de Deus todos os dias nas nossas vidas para enfrentar os nossos desafios, para enfrentar os nossos problemas, os nossos dilemas. Ali também eu vejo, pela palavra de Deus, Neemias, ele orou por 4 meses por uma nação. E aí o que Neemias fez? Ele só orou? Não. Ele buscou ao Senhor. Ele buscou em jejum, em oração. Se até o nosso Jesus, né, ele buscou ali no deserto, ficar isolado. Muitas das vezes a gente tem que se isolar, sabia? Para Deus se manifestar a glória dele na gente. O Senhor, ele quer manifestar a glória dele em nós. Mas às vezes a gente quer colocar outras pessoas envolvidas, sendo que o Senhor tem um relacionamento para cada um de nós. E eu vejo isso na vida de Salomão, porque o Senhor viu a sensibilidade do coração, né? A maioria dos personagens que eu estava lendo aqui da Bíblia, eles erraram. Mas o Senhor sabia do nosso coração. Ele conhece o meu, ele conhece o seu coração. Mas quando ele vê a verdadeira vontade de mudança, a verdadeira sede da presença do Senhor, ele vai nos dando sabedoria para enfrentar todos os nossos desafios. E eu falo que em Tiago 1,5, nós temos que viver isso e buscar isso todos os dias. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se Tiago, lá em Tiago fala isso, que o Senhor nos dá a sabedoria. Então quem somos nós para questionar? Salomão ali naquele desafio, e ainda o Senhor mostrou através de Salomão verdadeiramente quem era a mulher, quem era a mãe daquela criança. Além de ser uma criança, era um sonho dela que estava sendo perdido. E muitas das vezes nós deixamos os nossos sonhos se perder, sendo que nós mesmos não buscamos a sabedoria de Deus para lidar. Aí eu falo, é possível? Existe o grupo de intercessão na igreja? Existe, mas busque a sabedoria também, para que você também interceda com nós, para que você também seja alinhado com nós, para que a nossa força seja maior, para que as respostas, as convicções da presença de Deus venham se manifestar e algo venha acontecer. Então é uma união, eu vejo como uma união, cada um ora, mas também faça a sua parte, ore conosco, e o Senhor, ele vai se manifestar ali, como ele se manifestou ali também através da sabedoria na vida de Salomão. Essa é a minha palavra de hoje, e eu creio que o derramado do Espírito Santo, ele é muito poderoso sobre nossas vidas, né? Ontem era 1h da manhã, eu estava tentando fazer isso, e fiquei lendo, vendo o versículo, vendo
pregações. Aí teve uma hora que Deus falou assim, tem sonhos sendo destruídos, tem sonhos sendo esquecidos, tem sonhos que estão dormindo, mas tem sonhos que estão mortos e eles precisam ser ressuscitados. Mas eu creio que por falta de sabedoria, a gente não está sabendo lidar com as situações. Então, que o Senhor, nessa noite, Ele venha trazer a sabedoria a cada um de nós. Que nós estamos passando por desafio, estamos passando e vamos passar dando glória a Deus. Né? Porque no momento certo, o Senhor agirá em nosso favor. O tempo é de Deus, a vontade é perfeita e vai ser agradável perante tudo aquilo que o Senhor tem a entregar em nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. O Senhor, Ele vai fazer festa em nossas vidas, mas é o tempo dele e a sabedoria do Senhor vai ser derramada sobre nossas vidas para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém?